paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Qual é a marca de um verdadeiro cristão? É uma pergunta para mim e para você que se diz cristão no dia de hoje. Qual é a marca de que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Bem aqui no livro, irmãs, de João, Jesus ele explica, ele instrui e mostra quem é o verdadeiro cristão, né? Que não é só aquele que anda de pitozinho, né? A roupinha lá embaixo não, isso aí não é a marca de verdadeiro cristão. Mas aqui a palavra de Deus ela diz: como saber se eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo? Aqui em João 13 e o 34, Jesus Cristo falou assim, olha. O contexto dessa história, irmãs, Jesus Cristo estava com os discípulos, as últimas instruções que ele estava dando aos discípulos, logo após ele ter lavado o pé dos discípulos, Judas ter saído para trair Jesus, Jesus ele instruiu os discípulos, dizendo assim, ó, um novo mandamento vos dou. E qual era esse novo mandamento que Jesus veio trazer? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Aí o 35 diz assim, ó, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então, irmã, estudando esse versículo, como eu já falei do contexto, estavam as últimas instruções de Jesus, né? Que a marca de um verdadeiro cristão é amar. Mas como é esse amor? De que maneira? De que forma? Será que é todo tipo de amor? Será que é somente falar eu amo? Né? A palavra novo, Jesus Cristo disse, eu trouxe um novo mandamento para vocês. Só que esse novo, irmãs, ele não quer dizer uma coisa que veio nova em... Vamos estudar o significado da palavra. Novo em qualidade, diferente, renovado, porque o amor já existia. O mandamento de amar já existia no Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos a gente vê, só que o padrão mudou. Jesus Cristo veio trazer um novo padrão, uma nova maneira de amar. Por quê? Porque se você for ver lá no livro de Levíticos, o mandamento era ame ao outro como você ama você mesmo. Só que tem pessoas, irmãos, que a gente sabe que não tem amor próprio, não se ama, não se cuida. Não falo só de pessoas que vivem nas drogas, não falo de pessoas que vivem com álcool, não. Mas pessoas muitas vezes não cuidam do seu corpo na alimentação, em muitas outras esferas, irmãs. Então, assim, quem não tem amor próprio, como eu vou amar meu irmão, como a mim mesmo, se eu não me amo? Mas o padrão é que mudou, a forma de amar. Eu tenho que amar, Cristo disse assim, amai, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então o padrão mudou, é da maneira que Cristo amou. E como foi que Cristo amou, irmãs? Ele se sacrificou, ele se doou por mim e por você. Então o amor aqui expressado na palavra é o amor ágape. Então novo não é novo algo que não existia, mas é novo em qualidade, diferente, renovado. Algo que nunca existiu dessa forma. Já existia, mas não dessa maneira. O padrão mudou, como eu já falei para vocês. Jesus deu o exemplo. Primeiro, antes de falar do amor, ele lavou o pé dos discípulos. Ele primeiro deu o exemplo, ensinou como fazer. Se doou, se deu, por mim, por você. Então, eu devo amar meu irmão à medida de Cristo. A medida é ele. Não é como eu amo a mim mesmo, mas como Cristo amou a igreja, né? E lá no livro de 2 João, irmãs, o apóstolo João, ele explica bem também essa palavra. João foi um dos apóstolos que mais falou do amor. Tanto é que ele é tido como o apóstolo do amor. E ele diz, em sua epístola, ele diz assim, olha, 1 João 3 e o 10, primeira epístola de João, 3 e 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, para ser filho, para dizer que sou filho, para dizer que sirvo a ele, é necessário amar, né? Lá no livro de Romanos também, irmãs, diz que quem ama, cumpre a lei, né? Então, se eu digo que eu cumpro a lei, eu não amo, tem muitas pessoas aí que dizem que vivem cumprindo a lei, mas muitas vezes não expressa amor, não para ouvir. Muitas pessoas, irmãs, muitas vezes pensam que amar é somente falar, é somente, dar alguma coisa, mas muitas vezes você dá aquilo ali, mas com segunda intenção. O amor que é expressado aqui é o amor ágape, sem intenção. É você fazer pelo outro, sem esperar que o outro faça por você. Como Cristo fez, Cristo não esperava nada de nós, o que nós podemos dar para ele? Mas ele se entregou por mim e por você, mesmo sem merecer, mesmo sem ter como retribuir, mesmo sem dar nada em troca, ele se doou. É o amor ágape, o amor sacrificial, não é somente amor de palavras, é o amor que se sacrifica, que mostra através das obras. E este amor, irmãs,
Ele disse assim, em primeiro lugar, ele falou, um novo mandamento. Então, a palavra mandamento, qual é o significado da palavra mandamento? Uma ordem superior. É uma ordem, um imperativo. Ele não pediu, ele ordenou. Quer ser filho, ame. Quer ser meu discípulo, ame o seu irmão. É uma ordem dada por uma autoridade, um preceito divino. Amar não é só sentimento, é uma ordem divina. É necessário. E não é opção, é obrigação. E a base desse amor é o amor de Deus, o amor ágape. Aí ele diz que para ser discípulo, o que é um discípulo, irmãos? É um aprendiz que segue um mestre. Alguém que imita o estilo de vida. E como é que eu digo que sou discípulo se eu não imito Cristo? Se eu não faço o que ele fez? Então, para ser discípulo, é necessário seguir o exemplo dele, amar como ele amou. Discípulo é o verdadeiro discípulo, irmãos, é reconhecido pelo amor que demonstra e não pelas palavras. Não, eu amo, mas não demonstra através das práticas. Como Cristo amou, tem que ser o nosso amor. O amor sacrificial não é só de palavras, não é só falar. Ele deu a sua própria vida. Em João 15 e 13 mostra que ele doou sua vida. Abre mão de si, se doar pelo outro. Antes de falar do amor, ele lavou o pé dos discípulos. Então, antes de falar, ele praticou o amor. E o amor, irmãs, expressado, que Jesus ensina, é aqui em 1 Coríntios 13. Ali, o amor, ele é expressado, o amor ágape, ele é expressado, né? O amor de Deus. Que diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, que muitas pessoas têm isso, né? Pelo falar em muitas línguas, acho que aquela pessoa é muito santa porque fala, mas muitas vezes fala línguas estranhas, mas não ama, não ajuda, não se compadece, não ora pelo outro, se coloca em primeiro lugar em tudo, que a Bíblia diz que a gente tem que esquecer de nós, né? Como Jó, a Bíblia diz que Jó, ele tentou de todas as formas se justificar para os seus amigos, mas quando Jó se calou, Deus ele lutou por Jó, mostrou aos amigos dele que era na vida de Jó. E quando Jó começou a orar pelos amigos, esqueceu de si próprio, Deus ele abençoou Jó, multiplicou o que Jó tinha. Então é se doar, se colocar no lugar do outro, esquecer o que você está passando, esquecer as suas necessidades e colocar, né, a necessidade do irmão como prioridade. Isso é o amor sacrificial. Não é um amor que depende. Eu não vou amar o irmão porque ajudar porque ele pode me ajudar. Não, eu vou... É a mesma coisa de mãe, irmã. Tem mães que não amam seus filhos. Amam, mas não é o amor ágape. Por quê? O amor ágape é um amor sacrificial, é um amor que não espera nada em troca. E tem muitas mães que dizem que amam os filhos, mas espera que os filhos sejam amigos, espera que os filhos não se aborreçam. Então, assim, amar verdadeiro, o amor de mãe verdadeiro é aquela mãe que cuida, que repreende, mesmo se o filho ficar com raiva, mesmo se ele não gostar. Mas o interesse dela não é que ele goste daquilo ali, ou que ele aprove. É que ele se dê bem, que quando cresça seja um cidadão de bem, que se vá a Cristo. Porque o que é o inferno, irmãos? O que é o inferno? Como é que eu digo que amo o meu filho e vejo ele caminhando para o inferno e não estou nem aí? Isso não é amor, né? O amor é aquele que se doa, aquele que se sacrifica, aquele que não espera nada em troca. Então as mães de hoje em dia, o amor delas não é um amor ágape, não é um amor que espera alguma coisa em troca. Elas fazem algo para os filhos, dizem sempre sim para que os filhos não se aborreçam, para que os filhos não achem ruim, para que o filho não fique triste. Mas muito melhor, irmã, que o filho fique triste hoje e amanhã ele esteja com Cristo no céu, do que ele se alegre hoje e amanhã esteja lá com Satanás no inferno. Então tem que ser um amor sacrificial, um amor ágape, o amor que, independente, né, do que a pessoa vai fazer para você, né, se o filho gosta de você ou não. Quando ele crescer, ele vai gostar, porque ele vai saber. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que falar com arrogância, com ignorância, mas falar a verdade com amor. E aqui o 1 Coríntios 13 diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não adianta línguas estranhas, não adianta sabedoria, se não tiver o amor diante de Deus, não vale de nada. Aí ele continua dizendo, seria como o metal que soa, como o sino que tine, né? Não faz graça ouvir. Ainda que tivesse o dom de profecia, veja, profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, dom da ciência, dom da palavra de sabedoria. Está falando de dons espirituais, porque aqui o versículo anterior está falando sobre isso. Mas se não expressar amor pelo próximo, irmãs, é em vão. Você está trabalhando em vão. Eu estou trabalhando em vão. Se não expressar amor, eu preciso mudar. Você precisa mudar. Expressar amor não só de palavras, mas com atitudes. E aqui ele continua dizendo, como é o amor? O amor é sofredor. O amor é aquele que suporta, né? Muitas vezes está diante de uma pessoa que é difícil, mas o amor, quem ama, irmã, suporta os defeitos do outro. Quem ama, suporta uma situação. Não é aquela pessoa que qualquer coisa que alguém falou, você já explode. Isso aí não é amor.
acessos de ira, de raiva, não é amor. Quem ama suporta, né? Suporta com paciência. O amor é benigno, o amor não é invejoso. Quem ama não sente inveja do seu irmão. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se acha melhor. Quem ama não se acha melhor, não quer estar por cima do outro. Não folga com injustiça, não se alegra quando alguém é injustiçado, quando alguém faz alguma coisa de errado, está sendo repreendido. O amor, quem ama, não se alegra com aquilo. Se entristece porque sente a dor do próximo, sente a dor do outro. O amor nunca falha, irmãos. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não é rude. O amor não trata com leviandade, não trata a pessoa com ignorância. Não é aquela pessoa dura. Então, irmãs, muitas pessoas baseiam a vida cristã, um verdadeiro cristão, nas roupas que veste, no tanto de línguas estranhas que fala, nas profecias ditas. Porém, a Bíblia instrui, Jesus Cristo disse, nisso conhecerão que são os meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Mas não é todo o amor. Existem vários tipos de amor. O amor eros, o amor filos, todos, vários tipos de amor. Mas ele está falando do amor ágape. O amor que não espera nada em troca. É ajudar, sem esperar que aquela pessoa me ajude de volta. É ajudar, sem esperar nada em troca. É se sacrificar, se doar pelo outro. Não é só o hedonismo, né? Que eu só faço aquilo que me dá prazer, que me gera prazer, que me satisfaz. E não é assim. O amor é mesmo que doa, mas eu tenho que amar. Mesmo que seja difícil, mas eu preciso expressar o amor. Então, eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. Então, que possamos, irmãos, melhorar a cada dia, para que possamos ser discípulos de Cristo. Tem outras referências aqui que eu marquei também, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, irmãs, o verdadeiro amor é este. É o que Cristo expressou, se doou pelo próximo. Antes, o padrão era antigo, dizia assim, ó, ame como você ama você mesmo. Mas hoje, Jesus veio de uma forma diferente, mostrar um amor de uma maneira diferente. Ame como eu te amei. Mesmo você sem merecer, mesmo você sem ser nada, mesmo sem ter como me pagar, a gente não tem como pagar a Deus o que ele fez. Mas eu te amei, dei o meu filho, morri lá na cruz do Calvário por amor de você. Faça também pelo seu irmão, se doe. Mesmo que seja difícil, não só faça aquilo para ajudar somente quando é uma coisa fácil. Mas precisamos nos doar pelo outro. Fiquem na paz.